Graça e paz em mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. E hoje, em consonância com Anoitecendo com a Palavra, que acontece no fim do dia em outra plataforma, onde lemos um capítulo por dia da Palavra de Deus. E hoje estamos começando a primeira carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo diz assim nesse versículo 8 dessa carta: porque vos soou ou ecoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, Paulo está traçando aqui a palavra de elogio à igreja que está dando conta do recado. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é rica em conteúdo prático da vida cristã. Foi escrita no ano 50 depois de Cristo. É possível que Paulo estivesse na cidade de Corinto quando escreveu a carta. E o ponto alto da carta é o tema A Volta do Senhor. Logo, essa carta é muito consultada quando o assunto é escatologia. O lugar onde ficava a Tessalônica, hoje chama Salônica, fica na atual Grécia. No tempo de Paulo, a região chamava Macedônia. Tessalônica também naquela cidade se servia a vários deuses gregos, onde os cultos envolviam toda sorte de prostituição e muitas orgias. Os principais deuses cultuados em Tessalônica eram Dionísio e Cabiros. Dionísio era o deus das festas, envolvendo o pessoal da alta sociedade, tipo o carnaval de hoje, só que pior. E Cabiros era o deus dos pobres. No tempo que Paulo esteve por lá, festas eram realizadas em homenagem a esses deuses, em especial a Cabiros. Lembrava dessas festas que Cabiros havia sido brutalmente assassinado por seus dois irmãos. Os romanos tinham o costume de distorcer a mitologia grega, manipulando os deuses gregos para controlar o povo, curvando-se à vontade do imperador romano. Para os romanos não havia outro deus além de César, o imperador. O culto a esses deuses envolvia orgias sexuais, como já disse, de todo tipo, além de adultérios sem precedentes. Existia uma lei que defendia e apoiava a festa de Dionísio e o culto a Cabiros. A cidade de Tessalônica estava tão mergulhada no paganismo como cultura, que existiam imagens feitas de pedra que representavam esses deuses, que ficavam com enfeite das casas, onde eram também adorados. Agora, felizmente, o Evangelho chegou a Tessalônica. A fundação dessa igreja se encontra em Atos capítulo 17, versículos 1 a 10 desse capítulo. Ocorre na segunda viagem de Paulo, que estava nesse momento em companhia de Silas e Timóteo. Chegando a Tessalônica, Paulo esteve pregando por 3 semanas na sinagoga dos judeus, e vários judeus se renderam a Cristo, bem como, e ao mesmo tempo, muitos gentios. Lá em Atos capítulo 17, versículo 4, nos é relatado isso. Mas os judeus que não se converteram iniciaram uma perseguição que forçou Paulo a sair da cidade. E então, Paulo e Silas foram para Bereia. Tudo indica que Timóteo ficou, ou então voltou depois para Tessalônica para cuidar da igreja por um tempo. Atos capítulo 17, 10 e 1 Tessalonicenses 3, 6 nos dão essa indicação. Então, no capítulo 1, Paulo anima e elogia a fé dos irmãos em Tessalônica. Então, vamos nos deleitar com a leitura desse capítulo e depois, na sequência, da carta toda e também da segunda carta. Podemos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento que nós temos a oportunidade de ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Certamente, o que nós vamos encontrar nessa carta vai servir de grande ajuda para a nossa edificação espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e aplicar princípios que nela encontramos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.